Meus queridos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 20 a 26. Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, versos 20 a 26. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Eterno Deus, glorioso Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. E agora nós clamamos para que o Senhor fale conosco por meio da ação do Espírito Santo, nos levando, Senhor, a ter uma vida na Tua presença, que glorifique ao Senhor, que louve ao Senhor, que bendiga ao Senhor. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor dirija o nosso coração nesse momento e que a Tua graça nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Você quer ser feliz, querido? Pastor, que pergunta é essa? É lógico que eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O que você faz para buscar a sua felicidade? O que é felicidade para você? O que é estar feliz? O que traz felicidade ao seu coração? Onde você busca essa felicidade? Interessante que, olhando para esse texto que nós lemos, nós vemos o Senhor Jesus mostrando um caminho da felicidade, um caminho para a felicidade. Nós temos olhado para o Evangelho de Lucas e temos visto aquilo que o Senhor tem realizado e feito. E nós já vimos que, aqui no contexto próximo, que Jesus ele sobe ao monte para orar, e ele se retira e vai orar, passa a noite orando, e logo depois ele escolhe os 12 discípulos. E logo após essa escolha, Jesus desce ao encontro da multidão, onde ele realiza curas, milagres, e ele começa então a ensinar os seus seguidores, os seus discípulos. E agora, a partir do verso de número 20, ele tem aqui uma conversa muito específica, e diz o texto que essa conversa é com os seus discípulos. Ele começa então a ensinar, ele começa a mostrar um caminho totalmente diferente, enfatizando aqui as bem-aventuranças na vida dos seus discípulos. E é interessante que, ao contrário das expectativas
desse lado de cada eternidade, as expectativas mundanas, ele declara que benditos, felizes, porque a palavra aqui para bem-aventurado é a palavra feliz, afortunado, abençoado. Então ele diz que bendito, feliz, são os pobres. São os que têm fome. São os que choram. São os perseguidos. E aí você fala assim, isso é ser feliz? Ser pobre? Faminto? Chorão? Perseguido? Ah, esse tipo de felicidade eu não quero não. Se for esse negócio, fica com você que eu não quero. É interessante que nestas palavras nós vamos entender na exposição da Escritura que o Senhor Jesus ele está oferecendo esperança, não para o agora, mas para o futuro, no reino de Deus, na presença dEle. E Ele faz o que? Ele promete para essas pessoas pobres consolo, para essas pessoas famintas saciedade, para essas pessoas que choram e que estão tristes, alegria eterna, para esses que sofrem por conta da sua fé. Mas no verso de número 24, há uma transição importante nessa mensagem de Jesus. E Jesus pronuncia aqui os conhecidos ais sobre os ricos, abastados, que estão satisfeitos, aqueles que riem e que são elogiados pelos homens. Esses ais fazem um contraste com aqueles que são bem-aventurados. E você fala assim, agora que eu não entendi mais nada. Porque o pobre, o faminto, o chorão, o perseguido é abençoado. O rico, o satisfeito, aquele que está alegre e ri, que é elogiado pelos homens, esse Jesus diz que tem que tomar cuidado. Mas o que nós vemos aqui é que esses ais contrastam com as bem-aventuranças, advertindo a fragilidade e a temporalidade das bênçãos terrenas. Esse é o ponto. O ponto não é, como veremos, não é rir, não é ser rico, não é ser abastado, não é estar satisfeito, não é até receber elogios, mas é colocar o coração nessas coisas, na temporalidade dessas situações. E aqui nós vemos uma mensagem então de advertência àqueles que buscam segurança, satisfação nas coisas desse mundo. Ao invés de viverem uma vida totalmente dependente do Senhor e tendo esperança no Senhor e na vida eterna. Jesus, então, o que ele faz aqui? Ele está preparando os seus discípulos para uma vida na sua presença, uma vida que exige o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, que exige sacrifício, que exige humildade, ensinando esses discípulos ao quê? A dependerem de Deus, a viverem na dependência total do Senhor e buscar segurança nele, não naquilo que ele vê, não naquilo que ele apalpa, não naquilo que é tangível, não nas riquezas desse mundo e na aprovação dos homens. E aqui nós somos realmente desafiados, profundamente desafiados, meus irmãos, a entender o que significa ser abençoado aos olhos de Deus. Porque você pode, com certeza, ter uma ideia do que é ser abençoado segundo a sua ótica, segundo aquilo que você deseja, segundo aquilo que o seu coração e o meu coração, inclinado para o pecado, querem. Mas você percebe que é contracultural aquilo que Jesus diz. É contra a nossa cultura. É contra aquilo que nós ouvimos nos nossos dias. E nos dias de Jesus também. Ao longo da história da humanidade nós vemos isso. E as palavras de Jesus, então, revelam aqui uma inversão completa dos valores deste mundo.
que muitas vezes furtam a nossa alegria. Porque nós vamos devagarzinho depositando a nossa confiança, segurança nessas coisas. E por que muitas pessoas estão angustiadas, desesperadas, depressivas, passando por crises homéricas? Porque o seu coração está firmado em coisas que aparentemente são seguras, mas elas são instáveis, elas são temporais. É como diz o próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, constroem a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Então, o nosso Senhor nos chama a compreendermos e a desafiar as nossas expectativas e colocar essas expectativas nele e não nas coisas do mundo. Porque, infelizmente, às vezes nós, muito sutilmente, nós vamos deixando que estas expectativas dos valores deste mundo tomem conta do nosso coração. Então o nosso Senhor chama de bem-aventurados aqueles a que o mundo despreza e alerta com algumas exortações, com ais, aqueles que o mundo aplaude. E diante dessa exortação, dessa realidade exposta pelo nosso Senhor Jesus, eu quero refletir com você nessa manhã sobre o seguinte tema: o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? E o texto diz de maneira muito clara que o caminho da felicidade é o caminho dos valores do reino de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Aqui Jesus fala sobre quem ele declara abençoado, sobre quem ele declara afortunado, sobre quem ele declara feliz, bendito. E a lista, ela surpreende o nosso coração por conta da realidade que ele destaca aqui. Ele destaca aqueles que são pobres, aqueles que têm fome, aqueles que choram e aqueles que são odiados pelos homens, rejeitados pelos homens. Essas são as pessoas a respeito das quais o cabeça da igreja, Cristo Jesus, disse: estes são os abençoados. Estes são os felizes. Estes são os bem-aventurados. E quando nós lemos essas afirmações, nós precisamos, queridos, ter muito cuidado para não interpretar o texto de maneira equivocada, incorreta, aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Por quê? Porque em momento algum nós devemos imaginar que o simples fato de alguém ser pobre, estar faminto, sentir tristeza ou ser odiado pelos homens, lhe dá o direito de afirmar que está sob a bênção de Cristo. Ué, como assim, pastor? Não é isso que a Bíblia está dizendo? O pobre, aqui mencionado, é aquele que vem acompanhado da graça divina. Ele não está falando necessariamente do ter ou não ter. Ele está falando daquele que, no seu espírito, na sua posição, na sua postura, reconhece a sua miséria, a sua pobreza e a sua necessidade de Deus. E depende totalmente de Deus. E ele reconhece que a graça redentora é o que faz com que ele seja o que ele é. A fome é aquela que resulta da fiel aproximação do Senhor Jesus. Eu tenho desejo de Deus, eu tenho fome de Deus, eu tenho a vontade de estar na presença de Deus para ser saciado por Ele, para ser alimentado por Ele, para ser dirigido por Ele, para ser guiado por Ele em cada situação, em cada ato, em cada atitude, em cada escolha, em cada pensamento. Eu tenho fome de Deus. É assim a sua vida, irmão?
dependente da graça, desejoso por mais de Jesus. É aquele que é aflito e que chora, olhando para o seu estado, olhando para o seu pecado, reconhecendo a grandeza, a glória, a majestade, a soberania de Deus, e olha para si e percebe a sua pobreza, a sua miséria e a sua fraqueza, e ele chora diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu não posso viver assim, eu não posso viver assim com meu marido, eu não posso viver assim com os meus filhos, eu não posso viver assim com a minha esposa, eu não posso viver assim com os meus irmãos. Eu preciso do Senhor, eu preciso da graça, eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor na minha vida. Chora por conta do seu estado de pecado. E consequentemente, é aquele que é perseguido por amar a Jesus. É aquele que é incomodado porque ele ama Jesus e ele não compactua com os valores deste mundo. É disso que o Senhor Jesus está falando. Então, a fome, a pobreza, as aflições, as perseguições aqui mencionadas são consequências inevitáveis de uma fé em Cristo. Não é uma fé modinha. Não é uma fé que é bonito postar no Instagram que está na igreja ou coisa do tipo. Não. Não é esse tipo de fé que ele está falando. É da fé do calor do mundo. É da fé do momento do problema. Lá onde tem corrupção na sua empresa. Onde vão fazer desvio de dinheiro lá. E você é fiel. E você não compactua com isso. É a fé onde você não sonega imposto. Ah, mas pastor, você não sabe o país que a gente vive? 27,5% de imposto de renda? Nós temos que dar um jeitinho, né? Nós temos que dar um jeitinho de pagar menos imposto, porque é tudo ladrão esse governo aí. Governo só existe para roubar. Pois bem, meu irmão, Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se o governo vai roubar, não é problema seu. Nós temos que fazer mudar aquilo que está acontecendo. O que você tem que fazer é aquilo que lhe compete. Então seja fiel. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Porque você não compactua com aquilo que é errado. Nossa, pastor, fui lá na Santa Efigênia essa semana, achei um aparelhinho, ó, show de bola. Pega 390 canais lá. Nem precisa pagar TV a cabo. Tem desse lá na sua casa, irmão? Pega o canal até da China. Assisto dorama direto no coreano. Já estou até falando coreano já. Para que pagar Netflix? Não, eu tenho esse aparelhinho. Esse aparelhinho está roubando o sinal do satélite, irmão. Tomara a Deus que não tenha isso na sua casa. Ah, fizemos um gato aqui para a internet. Puxamos aqui um negocinho aqui para pegar a internet. Eu consegui, pastor, você não sabe, eu sou quase um hacker. Eu consigo descobrir a senha da internet dos meus vizinhos, eu pego a internet deles. Irmão, que isso? Percebe? Que às vezes a gente vai se moldando aos padrões desse mundo. Ah, todo mundo faz. Qual o problema? O problema é que você não é todo mundo. O problema é que você é filho de Deus. O problema é que Deus chamou você para viver uma vida de santidade. Sabe o que acontece, queridos? Muitos desistem da caminhada com Jesus, da vida cristã, por conta das coisas do mundo. E Jesus, ele tinha em mente isso. Quando ele ensina os seus discípulos, ele está pronunciando essas palavras, por quê? Porque ele quer oferecer ânimo, consolação, graça. Porque eles sabem que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que é pobre, é aquele que é faminto, é aquele que chora e é aquele que é perseguido. As bem-aventuranças, queridos, elas revelam aqui esse coração contracultural do reino de Deus. É contra a cultura, é andar de fato na contramão. Você já viu alguém andando na contramão? Toda quarta-feira eu ando na contramão, com o carro. Como assim, pastor? Toda quarta-feira eu tenho que andar na contramão. Tenho que andar.
Literalmente. Porque tem feira na esquina da minha casa, eu tenho que subir para minha casa diretamente na contramão. É permitido que a gente faça isso por causa da feira, né? Mas você tem que andar ali atento. Agora, imagine você entrar numa Bandeirantes, por exemplo, tem 6 pistas saindo aqui de São Paulo, e vem só você maluco, com o seu carro na contramão. Todo mundo indo no fluxo, e você na contramão. Com certeza você já viu um filme, alguma coisa, ou até já viu essa cena, literalmente, alguém andando na contramão, não é? Pois bem, assim é a sua vida. Todo mundo vindo no fluxo e você indo contra eles. Esse é o evangelho. Ele é contracultural. O mundo ensina que a felicidade ela é encontrada onde? Na riqueza. Na satisfação plena. E veja, o problema aqui, nós vamos ver também mais à frente, que não é questão de ser rico, ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas é depositar a minha felicidade nessas coisas. O mundo diz que eu vou encontrar a felicidade na riqueza, na satisfação plena, na diversão constante, no reconhecimento público, no aplauso das pessoas. Mas Jesus, em uma contracultura divina, declara que são abençoados aqueles que sofrem, que são marginalizados, que são desprezados, desde que seja por amor a Ele. Por amor a Ele. E não confunda, querido, as suas posições políticas e o seu desprezo político com amor a Jesus. Entenda bem isso. Porque às vezes nós estamos mudando o foco para questões que não são da Escritura. E aqui, Jesus não está exortando a pobreza ou o sofrimento em si, mas ele está chamando a atenção, como eu já disse, sobre a condição espiritual de cada um de nós. Ele fala da pobreza que depende completamente de Deus, de uma fome que anseia pela justiça do reino, um choro que expressa arrependimento genuíno e uma perseguição que surge da fidelidade a Cristo. É nesse sentido que ele está falando. Então, essas bem-aventuranças nos ensinam que a verdadeira felicidade, que a verdadeira bênção é ser dependente do Senhor e fiel ao Senhor. Mesmo que isso signifique sofrimento agora, nesse lado de cada eternidade. Um sofrimento temporário. E o apóstolo Paulo já nos garante que o sofrimento do presente momento é ínfimo, é pequeno, comparado à glória do porvir. E aí eu fico pensando, querido, que nós devemos reavaliar as nossas prioridades. Porque onde, de fato, você está buscando a sua felicidade? O que é felicidade para você? O que traz felicidade a você? Onde você coloca a sua confiança? Estamos buscando, de fato, o favor de Deus, mesmo em meio às dificuldades e desafios de um mundo marcado pelo pecado? Estamos buscando a aprovação desse mundo? Nós precisamos, meus amados, abraçar a perspectiva de que mesmo nas tribulações, a fidelidade de Cristo é muito maior e as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. A pergunta é, como é que você vive, meu amado? Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas? É isso mesmo? Você acredita nisso? Você inclui Deus em cada coisa que você faz? Você olha para as circunstâncias, para as situações do seu dia a dia com a perspectiva de Deus ou com a perspectiva de um coração que é dominado pelo pecado? Como é que você olha, querido? Você inclui Deus na equação? Deus faz parte da sua conta? Sabe, irmãos, eu tenho refletido sobre isso. E no pastorado, algumas coisas nos deixam muito alegres, muito felizes. Mas outras nos deixam angustiados e tristes. E às vezes parece que falar o óbvio
repetir aquilo que é óbvio, repetir aquilo que está claro, parece que é maçante, pesado. Mas sabe o que eu tenho aprendido, querido? Eu tenho aprendido que como ministro do Evangelho, como pregador do Evangelho, eu tenho que falar as coisas óbvias. Porque a igreja, o povo de Deus, peca por falta de conhecimento. Peca porque não conhece a Bíblia. É simples. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas quantas vezes você leu a Bíblia inteira na sua vida? Você já leu a Bíblia toda na sua vida? Se eu fizesse uma pesquisa aqui, será que todos nós aqui, que estamos aqui nessa sala hoje, já lemos a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? Quanto tempo você investe lendo a Bíblia na sua semana? Puxa, pastor. Ainda bem que tem o culto, né? Porque vem aqui, o senhor traz o filé mignon da Escritura para nós, né? E aí o senhor me alimenta durante toda a semana. É? Você não toma café na segunda-feira de manhã? Não almoça? Não janta? Você come só domingo de manhã? Não, mas é que o senhor tem que entender que é um alimento robusto, é um alimento poderoso, né? Sabe, meus irmãos, esse é o nosso problema. Nós professamos a fé em Cristo, nós dizemos que vivemos para Cristo, mas, via de regra, muitos de nós não aplicamos a Escritura na nossa vida. E até antes de aplicar, eu não leio a Escritura. A Escritura não... Aí, como que você vai trilhar esse caminho da felicidade? Como que você vai trilhar esse caminho de bênção, de bem-aventurança, se você não conhece aquilo que o seu mestre, aquele que transformou o seu coração, diz que você tem que fazer, pela graça de Deus? Então, queridos, tirar Deus da nossa equação, e aí eu percebo o quanto nós estamos secularizados. Ontem eu fui encontrar um amigo e ele estava falando numa igreja. E eu cheguei lá, eles estavam tendo um bate-papo sobre o Setembro Amarelo agora, sobre a questão do suicídio. E, meus irmãos, eu escutei cada coisa que por dentro eu ia corroendo com as coisas que eu ia ouvindo. Mas eu tive que me conter, eu tive vontade no final de pegar o microfone e fazer perguntas. Eu falei assim, não vou fazer isso, porque eu não devo fazer. Porque eu estou aqui numa outra perspectiva e não cabe a mim isso, e eu tenho que fazer o quê? Orar por esses irmãos. Mas eu via uma tentativa de alinhar o secularismo, o naturalismo com as coisas de Deus, uma integração que a Bíblia não diz. E as pessoas olhando para a insuficiência da Escritura. Não, mas eu preciso do técnico. Porque se eu estiver passando um momento de dor, de angústia, com vontade de tirar minha própria vida, eu tenho que ir para o psicólogo. Eu tenho que ir para o terapeuta. Eu tenho que ir para o médico tomar remédio. Querido, a Escritura não tem resposta para essas coisas segundo esse pensamento. E o que importa é o que o psicólogo diz, o que importa é o que o médico diz, o que importa é o que aqueles que estão aí na academia dizem, mas a Escritura é insuficiente. Nós sabemos, querido, que psicólogo, que médico, eles têm uma atuação limitada, totalmente limitada, e nunca vão chegar ao seu coração, nunca. Nunca vão chegar. Sabe por quê? Porque Cristo é que chega ao seu coração. Cristo é que transforma o seu coração. É Cristo que te dá vida. É Cristo que te dá a verdadeira esperança. No meio da dor, no meio da angústia, não existe psicólogo, não existe médico, não existe remédio que possa curar o seu coração. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus dá esperança. E essa esperança é Jesus, uma pessoa que veio a esse mundo, se encarnou, morreu por nós. E sabe o que nós fazemos? Nós buscamos em todos os lugares as respostas para as aflições do nosso coração, menos na palavra.
Ah, porque a palavra, ela não diz sobre o problema que eu estou enfrentando. Quem falou que não diz, querido? Quem falou que não diz? Nós temos que entender, querido, que Deus deu todas as ferramentas que são necessárias para você viver uma vida piedosa. Todas. Todas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz isso. Tudo que é necessário para a vida e piedade, nós recebemos do Senhor Jesus. Para sermos co-participantes da natureza divina, nos livrando das paixões e das corrupções que há nesse mundo. O Senhor Jesus, queridos, Ele nos diz que para sermos felizes, para sermos abençoados, nós temos que incluir os valores do seu reino na nossa vida. Em todas as áreas. Em tudo que você faz. Na educação dos filhos, no seu casamento, no seu trabalho, na relação com as pessoas. Em tudo aquilo que você faz. Lavando a louça, limpando o chão, pegando o ônibus, dirigindo. Tudo que você faz, você tem que incluir Deus. Se você não está incluindo Deus na sua vida, você está ficando à parte daquilo que o Senhor Jesus coloca para você viver. Ah, pastor, mas eu não consigo viver assim. Eu não consigo fazer isso. Nem eu consigo. Sabe o que me capacita? A graça do Senhor Jesus. A graça que me ensina. A graça que é pedagógica. É pela graça que nós podemos assim viver e sermos felizes. Por termos a satisfação plena em Cristo. Não nas coisas desse mundo. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, meus amados. Porque às vezes os caminhos e os valores deste lado de cada eternidade, os caminhos e os valores do mundo dominam o nosso coração. E nós somos tão suscetíveis, tão rápidos para irmos para esses caminhos, queridos. E não precisa de muito ensino, não. O nosso coração pecaminoso, ele já é atraído naturalmente por isso. E o Senhor Jesus diz, verso 24, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. E aqui, queridos, nós vemos a exortação do Senhor Jesus falando sobre estes ais, esse cuidado, essa atenção. Olha, cuidado, tenha atenção, você que vive assim. E aqui também é necessário evitar a interpretação equivocada do significado das palavras de Jesus. Não devemos aqui supor, por exemplo, que possuir riquezas, ter um espírito de regozijo, receber elogios dos homens, necessariamente se constituem em provas de que não somos discípulos de Jesus. Não é isso que ele está falando. Porque se você for para a Bíblia, você vai ver Abraão, era um homem rico. Jó, quem sabe o mais rico da terra, do tempo que ele viveu. Davi e Paulo tiveram momentos maravilhosos de regozijo. Timóteo era um crente que tinha bom testemunho dos de fora. E nós sabemos que esses homens eram verdadeiros servos de Deus. Todos foram abençoados nessa vida, nesse lado de cada eternidade, e receberão seus galardões no dia que o Senhor se manifestar. Agora, o fato é, quem são aqueles sobre os quais o Senhor Jesus está falando aqui? Ai de vós! São aqueles que se recusam a acumular tesouro no céu. Porque amam mais as coisas desse mundo e não desistem de nada dessa terra. Por amor a Cristo. Nós temos um exemplo do próprio Senhor Jesus, um jovem que chega até Jesus e Jesus fala assim, você tem observado os mandamentos? Sim, tenho feito isso a minha vida toda. Então tá bom, vai lá, vende todos os bens, dá aos pobres e me segue. E ele sai triste. E por que ele sai triste, querido? Porque se você for olhar os mandamentos que Jesus perguntou a ele que ele observava, são mandamentos relacionados aos outros, não mandamento relacionado a Deus. De fazer algumas coisas. Ele, não, eu tenho sido um bom filho para minha mãe, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas Jesus diz assim, eu quero saber se você me ama mesmo, de verdade.
Vende tudo que você tem e vem me seguir. Aí também já é demais, né, Jesus? Vender tudo. E é interessante que Zaqueu, um usurpador, ele restitui todas as coisas que ele tinha furtado e roubado 4 vezes mais. E você vê o quê? Mudança de coração. Alguém que é alcançado e ama a Deus e não se importa com aquilo que o Senhor Jesus pede. Porque pela graça ele consegue de fato fazer isso. São as pessoas que preferem as alegrias momentâneas e a suposta felicidade do mundo, ao invés de ter a paz e a alegria resultante da segurança de ter Cristo no coração. E eu não arrisco perder a minha alegria, a minha felicidade. Pastor, posso até ir na igreja, mas a minha baladinha de sábado à noite eu não pode faltar, não. Eu tenho que ir, porque lá eu me divirto, lá eu curto. Pedir para tirar a minha bebidinha, não mexe com esse negócio não, pastor. Né? A Bíblia diz que pode beber. Mas quantos crentes se embriagando? Romanos capítulo 14 diz: a fé que você tem, tenha para você mesmo. Não se condene naquilo que você aprova. Então, se você aprova determinada coisa, não se condena. Não se condene nisso. Então, saiba que às vezes os prazeres e as alegrias deste mundo são como pratos de lentilha que a gente tem oferecido o nosso direito de primogenitura na presença de Deus. Assim, isso aqui não importa, não. Ter vida com Deus, não. Deus perdoa, né? Deus perdoa a gente, né? Deus é gracioso e você vive de qualquer jeito. É assim o coração de alguém que é transformado? É assim o coração de alguém que é mudado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quem são essas pessoas? São as pessoas que amam o louvor, o aplauso, o tapinha nas costas. Amam agradar os outros. Idólatras, no sentido de querer a aprovação dos outros. E se não lhe louvam, se não lhe aplaudem, você fica angustiado, triste, depressivo. Por que você está assim? Porque ninguém me reconhece. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Mas as pessoas preferem esse louvor do que o louvor de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor Jesus tinha em mente quando ele dá estas exortações, quando ele diz: ai de vós. Ele bem sabia, meus irmãos, que existem milhares de pessoas que viveriam assim nesse mundo. Por isso ele nos orienta. O Senhor Jesus, ele tinha certeza que muitas pessoas precisavam ouvir isso. E queridos, quantos crentes estão vivendo um cristianismo nominal? Um cristianismo que tem o nome no hall de membros. Fui batizado, professei a minha fé, agora o meu nome está no hall de membros da igreja. Que bênção, glória a Deus. E você vive como um embaixador de Cristo? Como um cidadão do reino de Deus? Que glorifica o seu Senhor? Que exalta o seu Senhor? Sabe, meus amados, nós precisamos olhar para essas palavras e nós devemos guardá-las no nosso coração. Para que o Senhor nos direcione e sejamos sábios. Essa é uma lição completa do Senhor. E a lição aqui diferente que existe, muito claro entre a mentalidade de Cristo e a mentalidade deste mundo. As opiniões habituais dos homens. A completa divergência é mostrada aqui, existente nesse texto, entre os pensamentos de Jesus e os conceitos que prevalecem no mundo que nós vivemos. As condições de vida que o mundo reconhece como desejáveis, como foco da nossa busca, são as mesmas
pelas quais o Senhor Jesus pronuncia maldição. Pobreza, fome, tristeza, perseguição são as coisas que os homens tentam evitar. Riqueza, abundância, alegria, divertimento, popularidade, louvor das pessoas são exatamente as coisas que os homens estão sempre lutando para conseguir. E mesmo, queridos, quando tivermos tido todo o possível para qualificar, esclarecer e limitar as palavras do nosso Senhor Jesus, ainda permanecerão aqui duas afirmações muito sérias que vão contradizer todos esses ensinos atuais. A primeira é: o tipo de vida que o Senhor abençoa é aquele que o mundo detesta. O tipo de vida que o Senhor abençoa é aquele que o mundo não aprova. Esse é o tipo de vida que o Senhor chama de nós. E as pessoas sobre as quais o Senhor disse, ai de vós, são aquelas pessoas que o mundo admira, elogia e segue. É um fato terrível, queridos, que deve nos levar a examinar o nosso próprio coração. Eu e você precisamos avaliar o nosso coração. Avaliar o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Será que o caminho que nós estamos buscando como o caminho para a felicidade, da felicidade, é de fato o caminho da Escritura? Quais caminhos nós buscamos para sermos felizes? Pergunta: você concorda com as palavras de Jesus? Ah, pastor, esse negócio aí pesado, né? Podia ter um sermãozinho melhor, né? Que desse uma massageada no nosso ego. Isso é a bênção de pregar isso positivamente, né? Porque você não pode fugir de nenhum texto. E não sou eu que estou falando. Algumas Bíblias vão estar em vermelhinho, né? E quando está em vermelho em algumas Bíblias é Jesus falando. Na minha está normal. Mas é a palavra de Jesus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes. Jesus é que disse. Realmente nós cremos que essa pobreza, entendendo o nosso estado, entendendo quem nós somos, nós entendemos de fato que viver de maneira fiel, que chorar por conta do nosso pecado, que ter fome, desejo do Senhor, nos levam a bênçãos que glorificam o nome dEle? Será que nós de fato acreditamos que as riquezas, as satisfações mundanas, a popularidade entre os homens, quando buscadas mais do que a salvação ou preferidas ao louvor proveniente de Deus, são verdadeiras maldições? Será que a gente crê nisso mesmo? Será que realmente nós pensamos que é mais digno possuir o favor de Cristo, acompanhado de dificuldades, de lutas, de tribulações, palavras maldosas da parte dos incrédulos, do que juntar riquezas, diversão e um bom nome entre os homens? Será que nós realmente acreditamos que estas coisas, em detrimento da vida com Cristo, é algo melhor? Você crê nisso? Você busca isso? Ou você realmente entende que o caminho de Jesus, o caminho dos valores do reino é melhor? Sabe, meus irmãos, nós temos que avaliar o tipo de caminho que nós temos andado. E a exortação que esse texto nos traz é muito importante para comprovar, sabe o quê? A realidade, de fato, daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Do cristianismo que nós vivemos. Será que nós vivemos um cristianismo autêntico? Firmado na graça, na dependência do Senhor, tendo desejo de Deus, sendo fiel a Deus em todas as coisas? Será que nós estamos acumulando tesouros no céu, nos apegando àquilo que é bíblico? Ou, ao contrário, casados com esse mundo, amando mais as coisas da criação do que o Criador? A palavra nos chama a uma vida de renúncia, de sacrifício, por amor a Cristo. Então, meu amado, Jesus nos chama para uma vida contracultural, uma vida que nos leva a
aplicar o reino de Deus. As bem-aventuranças nos ensinam a encontrar alegria, satisfação, felicidade real e verdadeira na dependência de Deus, mesmo no meio das tribulações. Enquanto os ais nos alertam contra o perigo de amar este mundo mais do que a Cristo, de sermos idólatras, de sermos adoradores da criação, das coisas de Deus e não do Deus soberano. O desejo do meu coração como seu pastor é que eu e você, pela graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo. Para isso, querido, a Bíblia diz de maneira muito óbvia e clara. Sabe o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Ler a Bíblia todo dia. Louvar ao Senhor com cânticos, hinos e salmos espirituais. Falar entre vós com essas coisas. Buscar o Senhor em oração. Essas coisas simples, básicas. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser dominado pela palavra. Você vai ser cheio do Senhor. Você vai ser alguém alegre, feliz, porque você sabe aquilo que de fato está no seu coração. Que Cristo reina, que Ele é o Senhor. E aí você vai chegar no seu trabalho e você vai olhar e interpretar cada situação da sua vida na ótica de Deus. Porque você é dominado por Cristo. Portanto, meu amado, em nome de Jesus, eu e você temos que buscar esse favor infinito do Senhor, que é muito superior a qualquer aplauso ou reconhecimento que você possa ter dos homens. E se você tiver reconhecimento, você vai ter reconhecimento porque Deus está proporcionando isso a você. Porque Deus está colocando você lá para que você glorifique o nome dEle. O nome dEle. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus amados, para que sejamos verdadeiramente bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém, queridos.